Ah, isso é horrível, né? Não, é. É O... um mundo apocalíptico da Covid. Já acostumei, né? No começo era esquisito, agora eu já tô normal. Eu acho que daqui a É pouco a eu não... distância, César, é a separação do neutro. é amizade, né? A amizade implica uma separação. Mas eu acho que quando voltar às atividades, eu vou ficar meio com síndrome de. Como é que é aquela síndrome? De espaço aberto? É pânico, como é que Agorafobia. é? Agorafobia. Eu vou ficar meio agorafóbico. Vou ter que ir para Sim, rua. eu acho que eu vou abraçar todo mundo. Eu vou só buscar a relação de unidade, que o Blanchot fala mal. Hum, De identificação. você vai querer dialética por todo lado. Isso, só isso. Dialética, me deem dialética, eu quero dialética. Eu quero ser o senhor do seu escravo, quero que você seja o escravo do meu senhor. Não, não dá, gente. Vamos lá, então. Aí, nomeando o impossível, respondendo ao impossível? É. Tá. Aí, no segundo parágrafo, no segundo período, ele começa a frase assim: é a existência da poesia que... Uhum. É a existência da poesia que, cada vez que ela é poesia, responde por si própria, e nesta resposta é atenção ao que se destina, desviando-se na impossibilidade. Ela não exprime, ela não diz, ela não submete à atração da linguagem, mas ela responde. Toda palavra inicial começa por responder, resposta ao que não foi ainda ouvido, resposta a ela mesma atenta, onde se afirma a espera impaciente do desconhecido e a esperança desejante da presença. De alguma maneira, eu acho que eu não sei exatamente com relação ao estatuto da poesia, mas ele parece que ele julga a palavra empregada na conversa, ela é uma palavra próxima da poesia, pelo menos, né? Ela, pelo menos, margeia a palavra poética, segundo a qual as questões são colocadas em forma de pergunta e as respostas não são respostas diretas, né? São respostas que margeiam o conteúdo da pergunta. Isso. Não fecha a pergunta, né? Eu dizer assim. Eu acho que um relacionamento amoroso com Blanchot ia ser terrível, né? Porque se ele, sabe, discutir relação com Blanchot ia ser terrível, porque você não ia poder afirmar coisas para ele, ia ter que perguntar coisas para ele, e quando ele respondesse, ele não ia responder, ele ia tergiversar a questão em função da conversa e não da identificação. Até porque a conversa amorosa, eu acho que não a idealização amorosa, mas a conversa amorosa, a conversa de relação, ela é uma conversa dialética, né? Ela envolve uma configuração do outro a partir das perguntas e das respostas que se quer obter, né? Uhum. Ele diz lá mais à frente, né? Quando ele diferencia três tipos de relação, ele bota essa relação amorosa nesse caminho da unidade. Vamos para o capítulo seguinte, porque esse aqui a gente matou. A não sei que você queira revisar. Não. Coisa sobre a improbabilidade, a possibilidade. Mas Não, a gente tratou muito disso, né, no semana passada. É bem simples, né? Quer dizer, simples não, mas a gente conseguiu compreender bem, né? O quinto é o conhecimento do desconhecido. Ele começa com uma frase que eu achei muito boa,
e ao mesmo tempo super intrigante, divertido, irônico. Ele começa perguntando o que é um filósofo. E aí ele diz, hoje em dia, eu diria, emprestando, me referindo a Jorge Bataille, que o filósofo é alguém que tem medo. Né? E eu lembrei, conversando com a Lu, né? Ela que me lembrou, e é uma lembrança muito, muito apropriada, é que o Hobbes dizia uma coisa parecida, né? Ele dizia que a minha mãe pariu gêmeos, eu e o medo. Você lembra disso? Claro. E, curiosamente, o Barthes também fala sobre isso, sobre o fato de que uma das paixões predominantes na vida dele é o medo. Mas ele tenta se desfazer do medo, né? Ele tenta lidar com o medo. Mas, curiosamente, eu acho que essa frase, ela é entendida, acho que num sentido um pouco crítico, né? Eu não sei se é uma naturalização do medo, de que se filosofa com medo, que o medo é uma paixão que empurra a filosofia, ou se certo modo de fazer filosofia é feito com medo. E, nesse sentido, medo da morte, medo da temporalidade, medo de não dar tempo, e medo, né? E nesse sentido, há uma espécie de boicote ao pensamento, porque por mais angustiante que o pensamento possa ser, ele envolve uma certa sorte de paciência, né? De lidar com o outro, de ouvir o outro, de continuar falando, né? De não compreender e estabelecer formas variadas de não compreensão, né? De modo não a dar a compreensão, mas, de certa maneira, a margear o não compreendido. Então, não sei o que você pensa, mas eu acho que essa síntese, o medo, a angústia, são entendidos de uma forma crítica, né? Acho que vou avançar um pouco mais, e talvez o sentido fique mais claro. Eu estou tentando retomar, lembrar essa parte. Pula alguns parágrafos, aí tem um parágrafo que começa assim, irracional, aí é o outro. Achei. Por que deixamos Deus de lado? E aí, depois da pergunta, você pode ler inteiro esse parágrafo. Deixemos Deus de lado, nome demasiadamente imponente, porque o contato com o desconhecido que se determinaria no medo, esta maneira... Não, desculpa, é uma pergunta, né? Aqui na tradução juntaram por quê, né? Então, não tem sentido. Por que o contato com o desconhecido que se determinaria no medo? Esta maneira mesma de ser o desconhecido que nos traz o medo não concerniria a filosofia em seu âmago. Ter medo, buscar aquilo que é atingido no medo, colocar-se em jogo no abalo que é o medo, talvez não seja filosofia. E, no entanto, o pensamento que tem medo, que é o pensamento do medo, e o medo do pensamento, não nos aproxima de um ponto decisivo, que se escapa à filosofia, é que algo de decisivo escapa à filosofia. Eu acho que nesse sentido a minha interpretação está certa. De que, de alguma maneira, ele se interessa por alguma coisa que escapa à filosofia, né? Porque, de alguma maneira, o afeto filosófico é um afeto que norteia a filosofia, de certa maneira. O medo como afeto filosófico norteia a filosofia, muito embora a filosofia não identifique a filosofia, mas está nela. E, ao mesmo tempo, digamos assim,
ele busca alguma coisa que escapa à filosofia, né? Uhum. Aí segue, Inexoravelmente. aí segue mais um pouco, depois da pergunta do literário, ele diz assim, é o medo, não, é o pensador que fica assustado. Ele se assusta com o que ameaça o seu pensamento. Uhum. Você lê esse? O pensador que se assusta-se com aquilo que ameaça seu pensamento. E de que ele, homem de pensamento, tem medo? De nada mais do que do medo. O filósofo... Não, deixa eu comentar esse pedacinho. É justamente isso, né? De alguma maneira, o medo está na filosofia e a filosofia e o medo atrapalha o pensamento, né? De alguma maneira. Mas eu acho que interessante também é que, para ele não tem uma relação simplesmente negativa com o medo. Uhum. Não é simplesmente não sentir medo, né? Exatamente. Concerne ao fato de que existe uma espécie de comunalidade com o medo, segundo a qual o medo não impede a capacidade de pensar, e nesse sentido, esse tipo de pensamento, que é o pensamento neutro, acaba escapando da filosofia justamente porque se habituou com o medo, de certo sentido, e não tornou o medo alguma coisa que restringe a conversa, a capacidade de pensar. Uhum. Você continua logo depois? Só um comentário também. Se a filosofia busca a segurança, em última instância, o medo justamente está do lado do inexplicável, do fora, do neutro. Tem Exatamente. essa relação que justamente se opõe, né? Por isso que eu acho que se relaciona com essa frase de que um dos grandes medos do filósofo é a de ter medo. E justamente vislumbra algum reino pacífico de segurança através de sua própria filosofia. Exatamente. De certa maneira, o medo do medo faz com que o filósofo filosófico, o medo, faz com que ele não consiga pensar sem isso, né? Uhum. E parece que o Blanchot compreende que isso é profundamente restritivo, né? E eu acho que essa questão do medo se relaciona também àquilo que a gente comentou na semana passada, da experiência primordial, né? Ou que ele chama por vezes de experiência precedente, né? E o medo como uma experiência desse tipo, né? Experiências próprias, assim, que mexem com algum aspecto dos sentimentos, que se opõem justamente a esse mundo da segurança, de uma certa relação com a linguagem. O medo aparece, né, justamente relacionado ao sofrimento, a essas outras formas de experiências primordiais. É por isso que, para mim, essa síntese, a habitualização, convívio, digamos assim, com o medo, se torna alguma coisa que o Blanchot julga que é da ordem do neutro, da ordem do pensamento, da ordem da... Exatamente. Aí, você continua? Claro. A filosofia, nesse caso... Aqui está o filósofo, nesse caso, seria... Não, é o filósofo, né? Seria, nesse caso, seria aquele que tem medo do medo. Medo desta violência que se revela no medo e que corre o risco de transformá-lo, de homem assustado em homem violento. Como se ele tivesse menos medo da violência que ele sofre do que daquela que ele poderia exercer. Porque, assim...
Não, deixa eu comentar uma coisinha. Eu acho super interessante isso, de que o medo transforma o filósofo, digamos assim, que o filósofo tem medo, de ter medo. Se o filósofo não tiver medo, o que vai acontecer com o filósofo? O filósofo tem medo de se tornar violento. Isso eu acho curioso, né? E por que ele tem medo de se tornar violento? Porque ele não convive com o medo, né? Ele está assustado, não convivendo com o medo, tendo medo, deixando o medo do lado de fora, né? Uhum. Aí pode continuar. Mas eu não sei, eu não marquei esse parágrafo. Lê tudo, lê o parágrafo todo. Porque, assim, reflitamos primeiramente sobre a questão relativa ao contato com o desconhecido e por que ele não pertenceria à filosofia. Observe que admitimos aqui, tacitamente, que a filosofia, ou bem tudo aquilo que você queira incluir sob este nome, é essencialmente conhecimento do não conhecido, ou, mais geralmente, a relação com o desconhecido. Eu fico pensando aqui de que o medo de medo não é de que o filósofo nunca enfrentou o medo. É de que a partir do momento em que o filósofo ele tem um campo conhecido, ele tem um território conhecido, ele se assusta com o fato de que esse território vai ser tirado dele, ou de que os limites desse Exatamente. território vão ser expandidos, né? Uhum. Então, a ideia de que os problemas podem aparecer de uma outra forma, e essa outra forma venha interpelar os seus fundamentos, né? Isso é apavorante, né? Exatamente. Então, nesse sentido, é o caso de deixar do lado de fora. Quer dizer, deixar do lado de fora talvez não seja metáfora, porque o Blanchot, ele valoriza, né, o lado de Uhum. fora. Mas acho que valeria como metáfora julgando que o filósofo está do lado de dentro, né? Uhum. Uma vez que o filósofo se põe do lado de dentro, o lado de fora é onde é o desconhecido. Enquanto que o Blanchot privilegia o pensamento do lado de fora. Então, quem pensa o neutro não consegue manter o medo do lado de fora, porque enquanto pensa, está do lado de fora, né? Uhum. E aí essa compatibilização. Isso não quer dizer que não haja um lado de dentro. Há um lado de dentro, há a dialética, né, do lado de dentro. E, de certa maneira, ela tem medo de que a coisa seja séria mesmo, né, a ponto de retirá-lo dos seus fundamentos. Exatamente. Aí vamos para frente. No parágrafo começa assim: nós objetaríamos, Uhum. e falando. Objetar-se-ia facilmente que, falando do desconhecido, é esse? Mas pode pular esse pedaço e começar na segunda frase. Acrescentarei que, se como este não conhecível podemos nos relacionar, é precisamente no medo ou na angústia ou num destes movimentos estáticos recusados por você como não filosóficos. Aí temos algum pressentimento do outro. Ele nos pega, nos abala, nos encanta, roubando-nos a nós mesmos. A nós mesmos. Eu achei esse trecho super bonito. É. E que, de alguma maneira, no momento em que o outro se torna outro, que é desconhecido, o filósofo não acompanha, né? Há um abalo, ou que a gente pode chamar de um descentramento justamente das... Não certezas, acho que é uma palavra muito forte, mas dos fundamentos filosóficos que acompanham esse mundo de dentro, vamos dizer assim. E falando de ceticismo, a gente não pode deixar de falar disso, esse é um tropos comum no ceticismo, que é falar do filósofo
um pouco como quem faz uma etnografia dele, sabe? Fala sobre como ele se sente, do que ele se assusta, no que ele crê, né? Evidentemente que é um tipo de filosofia. Quer falar, Yasmin? Eu queria falar, assim, eu não li esse texto, mas eu posso estar falando besteira, mas talvez isso converse com aquilo do Nietzsche, da supremacia da razão, do medo ser visto como algo irracional, e ele querer aquele tipo de, querer na filosofia uma previsibilidade que não é possível, assim, na prática, mas mesmo assim seja uma coisa, como se diz, idealizada, e que tudo que não segue os padrões racionais seja algo que deva ser deixado de lado, porque não faz parte daqueles moldes, entende? Talvez converse com isso ou não, tô falando besteira, não sei. Não, parece conversar, sim, a meu ver. Eu também acho que sim. Eu acho que a única diferença é de que eu acho que o Blanchot não faria essa polaridade muito estrita entre o racional e não racional. Porque o filósofo, ele pode ser dogmático sem ser racional, ele pode buscar um certo irracionalismo. Mas na busca de um certo irracionalismo, ele conhece uma certa região, né? Então a ideia de fazer uma crítica à razão, estabelecer uma crítica à razão, não significa que se lide com o outro, né? Percebe? Como é que se lida com o outro? A partir do momento em que se pensa coisas sobre as quais não se sabe o que pensar, né? Esse é o ponto. Então, mas eu acho que a razão, ela tem muito a ver com isso de tentar ao máximo possível tornar as coisas mais previsíveis. Isso tem a ver também com o que você falou, não com essa aula, com a aula de ontem, a questão da crueldade. E uma coisa acaba se entrelaçando na outra. não, eu acho que o principal objeto, do filósofo é a razão. Você está certa. Então, digamos, seria boa parte do problema. Mas eu acho que você não deveria entender esse trecho como se posturas filosóficas não racionais, ou não imediatamente identificadas com racionalismo, não pudessem fazer parte dessa crítica do Blanchot. Percebe? Porque ele tá criticando a filosofia dogmática como um todo, me parece, e a filosofia não é dogmática simplesmente quando ela é racional, tão somente quando ela é racional. A filosofia também pode ser dogmática quando ela aceita pressupostos irracionais. Tá, Não, mas eu tô falando assim, puxando sardinha pro meu lado mesmo, porque eu não tenho tanto embasamento para falar sobre o Blanchot. Mas tô falando, puxando sardinha pro meu lado e tentando fazer um certo tipo de conexão com o que eu tô lendo agora. Mas não se preocupa com a autoridade, porque eu estou lendo Blanchot também pela primeira vez, e o Bruno também. Então, o que a gente tem para dizer sobre o Blanchot, você está em pé de igualdade. Não tem mais experiência do que você na leitura do Blanchot. Mas sim, mas eu acho que no livro 2 desse livro, o Blanchot vai se ocupar com Nietzsche, né? E a escrita é fragmentária. Então eu acho que, para ele, o Nietzsche é um filósofo do fora. Né? Acho que não tem muita... Mas, para o Nietzsche ser um filósofo do fora, ele tem uma interpretação do Nietzsche, que é uma interpretação muito interessante, segundo a qual o Nietzsche não tem um sistema, e tentar ler o Nietzsche como se uma obra esclarecesse a outra, como se houvesse um grande sistema do Nietzsche, de maneira que os temas voltassem a ponto dele se tornar um pensador com um sistema, para ele isso é alguma coisa que descaracteriza a trajetória filosófica do Nietzsche e, de certa maneira, descaracterizaria perceber o Nietzsche como um autor que está lidando com o fora, né? Está lidando com o desconhecido. Ou seja, para o Blanchot,
o Nietzsche sempre está falando sobre alguma coisa nova, né? Ele está lidando com aquilo naquele momento. E, nesse sentido, o Nietzsche não tem autoridade sobre os assuntos sobre os quais ele trata, né? Porque se ele tivesse autoridade sobre os assuntos sobre os quais ele trata, ele estaria agindo como um filósofo, ou seja, se sentindo confortável num ambiente conhecido, né? Então, nesse sentido, me parece que o Blanchot entende que o Nietzsche, vai ver isso mais para frente, não nesse primeiro livro, no segundo livro, ele entende que o Nietzsche é um autor sem sistema, ou seja, que sempre pensa desconfortável, num certo sentido. É um intempestivo, né? Seria um intempestivo. Seria intempestivo em temperamento, mas investigaria a intempestividade, percebe? Faria dela o seu objeto filosófico. Porque o que é intempestividade? Intempestividade é o outro. É aquele que é desconhecido, não se sabe nada sobre ele. Ele é sempre obscuro. Não, até aqui, pelo menos, só fazer um comentário também, eu não vejo nessa concepção do neutro, do fora, no Blanchot, pelo menos até aqui, um sentido de afirmação da vida, como pode ser visto lá nas saídas do Nietzsche, pelo menos até agora. Eu acho que o neutro e o fora sempre permanecem nesse terreno do obscuro, do estranho, que é uma coisa que não pode ser instrumentalizada num sentido de afirmação da vida, por exemplo. Acho que tem essa diferença, talvez mais sutil, entre esses dois autores. Mas, como eu disse, até agora, vai ser bom. Eu acho que esse segundo livro vai ter muita resposta, né, sobre o que é, de fato, essa experiência do neutro, enfim. Que aqui eu acho que a gente está tateando mais nesse primeiro livro, né? Eu não sei como ele lida, eu não li tanto ainda o segundo, né? Eu comecei agora. E fui pescando algumas coisas. Eu não sei como ele lida com o tema da vitalidade. Provavelmente isso é fundamental, por exemplo. Isso, porque realmente a vitalidade, o livro do Deleuze vai um pouco nessa chave. A vitalidade funciona um pouco como um sistema. Uhum. Ela sempre resolve as questões, né? Exatamente. Eu não sei como ele vai lidar com isso, porque, pelo que eu vi até agora, eu ouvi um programa de rádio na France Culture, um programa antigo, e essa é uma característica da leitura que o Blanchot faz do Nietzsche, em ler o Nietzsche como um filósofo fragmentário, não só porque escreve por aforismos, mas porque os livros não servem muito de autoridade filosófica entre um assunto e outro. Então, por exemplo, para o Blanchot, até onde eu entendi, convocar o Zaratustra o tempo inteiro para resolver as questões de outros livros é alguma coisa meio obtuso, né? Como se houvesse sempre o Zaratustra e o último homem vigiando os enunciados filosóficos e corrigindo as incongruências. Para o Blanchot, as incongruências elas são positivas, elas fazem parte do modo pelo qual o Nietzsche pensa. Mas, assim, de acordo com a lógica do Nietzsche, nem faz sentido também ele ser sistemático. Eu concordo com você, mas os efeitos de recepção da obra do Nietzsche costumam ser efeitos em que os autores leem o Nietzsche como tendo, sabe, um A, B, C, D, E, F. Ele sempre passa pelos mesmos lugares, né? Mesmo quando ele não está falando disso, né? E esse é um cacoete que todo mundo que lê Nietzsche, leu autores sobre Nietzsche, acaba adquirindo, né? O Blanchot, num certo sentido, vai numa contramão que eu acho muito interessante. O Deleuze, por exemplo, é um autor que dá ao Nietzsche um sistema, de certa maneira, né? O Heidegger é outro.
É difícil ver autores que não resolvam o Nietzsche, né? O Blanchot me parece que quer um Nietzsche meio irresolvido. Agora, há um impasse, né? Realmente, o tema da vitalidade é uma pedra no sapato. Eu não sei como que o Blanchot vai pensar isso, né? Como que a vitalidade é fragmentada, ao passo de que a vitalidade não é um modo de solução de todos os problemas que aparecem. Eu não li o suficiente ainda, não sei. Mas mais para frente a gente vai chegar nisso e aí a gente pode voltar a discutir. Vamos continuar? Oi, Iago. Bom, querido. A gente está no quinto, a gente já terminou o quarto, está no conhecimento do desconhecido. Bruno, você quer comentar alguma coisa, Bruno? Não, foi ótimo essa passagem. Só que eu queria fazer um comentário, assim, é rápido. É sobre a questão da idealização da filosofia da razão e da crueldade. Tem a ver também com. Vai fugir do assunto da aula, mas tudo bem. Tem a ver com essa lógica neoliberal de que pela razão ser superestimada, acaba boicotando a vida nesse sentido. Você conseguiu me entender? No sentido de que é preciso estar sempre avante. E isso acaba, de uma certa forma, essa lógica da, da supremacia racional ser entranhada no discurso da crueldade. Aí eu queria falar sobre isso depois, não agora, porque vai fugir um pouco do assunto. Porque eu estou escrevendo sobre isso. Na verdade, ele trata da tortura na violência da tortura, e sobre a tortura na sessão que a gente terminou, né? Então, não é um tema completamente estranho a ele. Mas eu acho que, por exemplo, você falou em lógica neoliberal. Lógica neoliberal pode ser claramente irracional, destrutiva, sem nenhum tipo de lógica, de especulação interna. E eu acho que o Blanchot compreenderia que essa é uma maneira de estabelecer relações que é determinada, né? Percebe? Não há, acho que dificilmente você perceberia uma supremacia racional. Isso que eu acho que nesse sentido, isso restringe um pouco o sentido do texto do Blanchot, em simplesmente contrapor o fora ao racional. O problema não é a razão, né? O problema é o conhecido. Porque a razão pode ser desconhecida. E se a razão for desconhecida, ela está do lado de fora. O outro pode ser racional. Percebe? Pode ser obscuramente racional. E faz sentido, percebe? Nesse sentido. Mas eu disse assim, razão no sentido da própria perspectiva. Não no sentido da razão de como a filosofia entende como razão. É razão no sentido da sua própria lógica neoliberal. No sentido de justificativa. A lógica da própria justificativa. Entendi. Mas aí, eu acho que nesse sentido você tem. Não é razão, mas todo mundo quer ter razão, né? Sim, sim. E aí todo mundo quer ter razão, com certeza. Você só tem razão quando você trata do que é conhecido. Mas para o Blanchot, a polaridade não é razão e razão. A polaridade é conhecido e desconhecido. Obscuro, claro e obscuro. Tá? Sim, entendi perfeitamente. Acho que o Bruno quer comentar uma coisa. Não, porque eu acho que são entradas diferentes também, né? Porque a concepção neoliberal de racionalidade que vem da economia neoclássica, ela não é fundada no conhecimento, né? Não é o problema, é fundada nas pulsões individuais, vamos dizer assim. Tanto que depois se desdobra no behaviorismo. Então,
tem aqui também uma diferença do que a gente está chamando de racional, né? Ou até do que a gente poderia chamar de racional nessa especulação do Blanchot. Que eu acho que seria, se fosse isso, eu concordo com César que não é esse o ponto, mas mesmo que fosse, seria uma entrada muito diferenciada da concepção de racionalidade que a gente tem dessas ações de progresso, de busca de maximização que tem na lógica neoliberal. O que eu estou querendo dizer, enfim, é só complexificar um pouco, que eu acho que seria muito mais complicado usar o Blanchot para pensar isso. Fora as dimensões do César, que eu concordo, né, também, que torna mais complexo ainda. Mas eu acho que a linha de racionalidade, do entendimento do que é racionalidade da economia e, por sua vez, do neoliberalismo, é uma outra linha. E nesse sentido, eu acho que o que o César falou, eu lembrei até do Weber, né? Ele termina a Ética Protestante falando algo muito similar ao que o César falou, né? Que essa racionalidade constituída pela modernidade, né, que é um dos fundamentos dessa racionalidade neoliberal depois, ela tem um sentido irracional, né? Ela perde o seu fundamento religioso e vira um sistema que ninguém mais reflete sobre ele, né? E aí a imagem célebre dele, da jaula de ferro, de um sistema que a gente não consegue mais se desvencilhar. Enfim, falei aqui várias coisas complexas. Essa metáfora... Acho que essa metáfora da jaula de ferro é super apropriada para pensar a questão do dentro e do fora, né? Porque por que se beneficia uma jaula de ferro? Eles têm medo do medo, né? Ou seja, se eu me mantenho numa jaula de ferro, me mantenho me lidando com assuntos que são conhecidos, né? E uma vez que eu tenho medo, sinto medo, em lidando com... Percebe, dentro do meu cárcere, isso está relativamente aplacado, porque, percebe, a variedade está controlada, né? E, evidentemente, isso tem consequências, mas eu acho que ele não está tratando das consequências, né? Ele está principalmente tratando das diferenças. Então, me parece que ele fala que o pensamento neutro, ele acontece quando se pensa fora da jaula, né? Não significa pensar fora da jaula, significa lidar com problemas que não se conhece, lidar com outro, né? Que é algo inexorável por sua vez. As dimensões sempre vão se fazer presentes. Você sempre vai, usando o termo do Blanchot, você sempre vai ter que lidar com uma questão mais profunda, porque no limite, né, esses conhecimentos, as filosofias, as linguagens ordinárias do cotidiano não respondem quando a gente encontra o estranho, quando a gente encontra o obscuro, ou outro. Vamos para frente, então. Eu tenho um parágrafo que começa com travessão. Ele diz assim: eu penso que é uma outra aproximação à questão que nós formulamos assim num outro momento. Aí, como descobrir o obscuro sem o colocar a descoberto? Né? Sem o descobrir. Qual será essa experiência do obscuro, onde o obscuro se dá na subscuridade? Né? Acho que mais ou menos traduzir. Aí no parágrafo de síntese, no parágrafo seguinte, ele diz assim: a impossibilidade seria a paixão do fora mesmo. Então, o fora não é só o fora também é fazer-se fora. E fazer-se fora é o que ele chama de paixão do fora. Paixão do deor. Agora, esse trechinho que eu li antes, ele é a exemplificação disso que o Bruno acabou de falar. Porque é justamente isso. Como descobrir o obscuro sem descobrir o obscuro, né? E esse é o ponto. Uma vez que se descobre o obscuro não é mais obscuro. No caso de
fazer outra coisa, né? Então, a partir do momento que a experiência do obscuro deixa de ser obscura, o Bruno caiu. Uma vez que a experiência obscura com o obscuro deixa de ser obscura, ela deixou de ser interessante e é o caso de procurar outra coisa obscura, né? E ao mesmo tempo há muita razão para julgar que sempre vai haver alguma coisa mais obscura. Por quê? Porque a obscuridade é o outro. O outro é a obscuridade. O outro não é exaurível, né? Deixa eu ver se ele volta. Mas eu vou achando aqui a próxima citação. E primeiro parágrafo, segundo, terceiro parágrafo, depois de onde a gente estava. O parágrafo começa assim: mais ou menos, em efeito, isso significa mais ou menos subordinado. Mas eu não quero esse comecinho, quero mais para frente. Ele diz assim: de uma maneira geral. O Bruno chegou, ótimo. Um saco, né? Caiu agora, mau tempão. Não, mas desculpa. Eu não cheguei para... Só completei o que eu estava dizendo e parei. Aí você pula 1, 2, 3 parágrafos. Um parágrafo com travessão que começa assim: mais ou menos, em efeito, o que significa mais ou menos subordinado. Aí é mais para frente, aí pula a frase sobre o Heidegger, a seguinte. A frase começa assim: de uma maneira geral, quase todas as filosofias ocidentais são filosofias do mesmo. Estou procurando aqui, calma aí. Tem o Heidegger. É porque eu perdi a página. Ah, tá, achei o Heidegger. De uma maneira geral. Engraçado. Será que o Heidegger aparece outra vez? Não, pode ser. No parágrafo anterior ele fala do Levinas, e no seguinte ele fala do Heidegger. Uhum. Então. Mas eu não estou achando essa frase sua. Ele pode ser traduzido diferente. Vou continuar aqui, ó. De uma maneira geral, quase todas as filosofias ocidentais são filosofias do mesmo. E quando elas se baseiam no outro, não é mesmo como de um outro, não é como se fosse o outro ele mesmo. Achou, não? Achei. Tá, deixa eu ver. Então, eu vou ler tudo de novo, porque você parou no meio da frase, né? De uma maneira geral, quase todas as filosofias ocidentais são filosofias do mesmo. E quando elas se preocupam com o outro, este não passa de um outro eu mesmo, sendo, no melhor dos casos, igual ao eu e procurando ser reconhecido por mim como eu, assim como eu por ele, numa luta que é por vezes luta violenta, por vezes luta apaziguada no discurso. Mas somos conduzidos pelo ensino de Levinas em direção a uma experiência radical. Outrem é o irredutivelmente outro. O outro é o que me ultrapassa absolutamente. A relação com o outro, que é outrem, é uma relação transcendente, o que quer dizer que existe uma distância infinita e, em certo sentido, intransponível entre eu e o outro, ao qual pertence a outra margem. Ele não tem comigo uma pátria comum e não pode, de forma alguma, posicionar-se no mesmo conceito, no mesmo conjunto, constituir um todo ou juntar-se ao indivíduo que eu sou. Tá bom. Esse outrem... a outra frase é bacana, né? Esse outrem é estranhamente misterioso. Mas isso no trecho anterior, que ele diz que as filosofias filosofam um o outro, as filosofias, ele não diz quais, né? Mas ele diz que habitualmente as filosofias ocidentais, quando filosofam sobre o outro é um outro eu. Uhum. Então não é bem o outro, né? Melhor dizendo, acho que seria um outro tornado eu, né?
Eu queria Diga. fazer um comentário sobre isso. Você falou uma frase assim: o outro não é exaurível, né? Quer dizer, isso é uma concepção de outro, né? Porque no fascismo, nas experiências fascistas ou no totalitarismo, o outro é exaurível, né? Que ele passa a ser consumido e fazer parte do eu no sentido de uma totalidade. Então, essa é uma concepção muito específica, né? Tem no Blanchot, tem no Deleuze, talvez no Nietzsche. Mas aí vocês já mataram a questão, então já me responderam antes de eu perguntar. Não, mas acho que você tem razão. Acho que o ponto do Blanchot é que existe uma inexauribilidade. Então, mesmo quando se estabelece uma concepção, percebe? A partir do momento em que se tem alguma coisa conhecida sobre o outro, a ponto de dizer, essa é a minha concepção de outro, para ele, isso perde, do ponto de vista do pensamento, do neutro, isso perde interesse, porque o que se torna interessante no outro passa a ser o seu novo obscuro, a sua nova incomensurabilidade. Então, ele é inesgotável, né? Inesgotável até mesmo como concepção. Você pode dizer o que se viu do outro, mas não se filosofa por isso, pelo que se viu. Se conversa pelo que se vê, mas é obscuro. Se vê e não entende. É isso que restitui a dignidade do outro o tempo inteiro, em termos blanchotianos. Será que pode falar assim, Blanchot? Pode, né? Pode. Mas não é isso que acontece sempre, né? Não. Não, é isso. Boa parte das vezes tem essa tentativa de criar uma identificação com o outro, né? De tornar o outro o eu, na verdade. Né? De tentar se apagar essa distância inexorável que existe entre eu e o outro. O Blanchot lida nas duas dimensões. Então, existe um fascismo intrínseco na relação com o outro, para dizer assim, seguindo uma frase do Barthes que diz que a linguagem é sempre fascista. Por quê? Seguindo o seu comentário. Porque é natural, no sentido de habitual, no sentido de ordinário, ao lidar com o outro, lidar tão somente alguma coisa que se reconhece, que se vê, que se sabe, e de certa maneira ignorar o desconhecido, ignorar o obscuro, né? Então, nesse sentido, e até mesmo isso é uma maneira, né? Uma maneira de lidar com o outro. Ele fala de 3 maneiras. A primeira maneira de lidar com o outro é essa: tentar ver no outro eu mesmo. A segunda maneira é ver no outro uma espécie de processo de transformação entre mim e ele, né? Em que eu passo a ser o outro e o outro passa a ser o mim, né? Mas o neutro é uma terceira, né? Em que eu não transformo o outro não me transforma, e eu não posso fazer do outro um outro eu, porque o outro permanece obscuro, né? Isso não quer dizer que se consiga isso o tempo inteiro, né? Na verdade, na verdade, esse devir outro é alguma coisa que é nutrida pela paixão pelo fora. Sem paixão pelo fora, eu acho que a relação com o outro fica entre o outro eu e a dialética. Você segue mais aqui o parágrafo seguinte, Bruno? Sigo, claro. Acontece que ele... Não. Ele está falando do outro, é esse que... Não, começa assim. Isso que é precisamente o estrangeiro. Esse desconhecido que nós supomos... Fechou? Estou procurando aqui. Era logo depois...
Não, então, é porque está bem diferente a tradução. Vê se não é isso. Acontece que ele... Eu só parei para dizer que o ele é o outrem da frase anterior. Acontece que ele é justamente o estrangeiro. Supunhamos no início que a relação com este desconhecido era a própria filosofia. É isso? É esse parágrafo? É esse mesmo. Uhum. Levinas diz a metafísica: o estrangeiro vem de outro lugar e nunca está onde estamos. Não pertence a nosso horizonte e não aparece em nenhum horizonte representável, de forma que o invisível seria o seu lugar. Entendendo com isto, segundo uma terminologia que às vezes usamos, o que se desvia de todo visível e de todo invisível. Ótimo. Interessante, Não, né? Fantástico esse parágrafo. Porque é como se uma linguagem não pudesse dar conta, né, dessa estranheza e desse obscuro. Ele não é representável. Você não consegue adequar num horizonte de segurança, vamos dizer assim. Não, e que eu achei bonito também é que dinâmicas metafísicas transcendentes que costumam ser, digamos assim, aprisionadoras da forma de pensar, quando se as aplica na relação com o outro, elas fazem sentido. Como, por exemplo, o visível e o invisível. Né? E, por exemplo, você pode dizer que Deus é invisível. Mas o Deus não é bem um outro. Né? O Deus é uma espécie de idealização. Né? Mas quando se trata do outro, o outro mesmo, o outro qualquer um, né? Isso também é bonito, o outro qualquer um, há um invisível nele. Né? Então, é como se algumas categorias filosóficas que não perderiam seu sentido, uma vez que fossem, por exemplo, contrapostas a uma filosofia da experiência, elas adquirem sentido numa filosofia da experiência do outro. Né? Ou seja, o outro recalibra o sentido da metafísica. Né? Vamos mais para frente. Aí tem um parágrafo, vem o outro, que começa assim: ele me parece o contrário do solipsismo. Deleuze. Parece-me ser o contrário de um solipsismo, e no entanto, efetivamente uma filosofia da separação. Estou decididamente separado de outrem. Se outrem devem ser considerado como aquilo que é essencialmente outro que não eu, mas também por essa mesma separação que a relação com o outro impõe-se a mim como me ultrapassando infinitamente. Uma relação que me remete ao que me ultrapassa e me escapa na medida mesma em que, nesta relação, eu sou e permaneço separado. Esse comentário, né, esse livro do Blanchot, ele me deu clareza sobre os comentários que o Lavoisier faz no final do discurso da servidão voluntária sobre a amizade. Né? E é curioso, porque quando o Lavoisier fala da amizade, a amizade não tem propriamente um reconhecimento do outro no sentido trivial. Ou seja, não se é amigo do outro por quem o outro é, propriamente dito. Se é amigo do outro porque existe alguma coisa de desconhecida no outro que faz sentido a partir do momento em que existe um movimento comum, né? Um movimento meio que sincopado, em que um anda meio que na velocidade do outro. Né? E isso, para mim, essa sentença, né, essa parte da obra do Lavoisier, da relação dele com Montaigne, eu já entro em contato há muitos anos, né? Mas quando eu comecei a ler essa concepção do Blanchot de outro, eu acho que ela não se exaure na amizade, né? Mas ela me esclarece um pouco sobre o sentido da amizade, que é um sentido menos convencional da ideia de amizade, né? Em que duas pessoas se misturam, se transformam em outra. Né? E aí, nesse sentido, o outro comentário que eu queria fazer, ele diz, não é solipsismo,
porque eu não estou sozinho. Mas não é dialética porque eu não estou com outro, né? Isso eu acho muito interessante. Não é solipsismo porque eu não estou falando sozinho, eu estou falando com alguém. Mas nós estamos separados, né? Claro que de maneira muito irônica isso assume um novo significado durante a pandemia, né? Quer dizer, eu não estou maluco falando sozinho no meu escritório, né? Eu estou falando com vocês, e vocês estão longe. Mas, além dessa gracinha, dessa ironia, faz todo sentido, né? Não é solipsismo porque eu estou olhando para alguém, eu estou olhando para o obscuro, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma separação incomensurável. E eu acho que é por onde, Bruno, ele vai começar a decifrar o tema da solidão. Uhum. Faz sentido. A coisa da presença da solidão no pensamento. Então, a amizade, o pensamento, o outro, ele não aplaca a solidão. Porque se está separado, né? Na verdade, até mesmo a solidão é um dos componentes necessários, né? Porque sem um certo cultivo da solidão, uma relação de neutro, uma relação de se dar no neutro, se torna uma relação dialética, né? Uhum. Aí pula um parágrafo, outro. Aí eu não quero que você leia esse parágrafo todo, eu quero que você leia mais para frente, mas eu vou dar o comecinho dele para você achar. Nada de mais real, pelo contrário. É um dos aspectos mais fortes do livro de Levinas. Procurando aqui. Isso é no parágrafo seguinte? Não, sem ser no seguinte e no outro. O seguinte, que começa com travessão, é bem pequenininho. Ele diz assim, nós revemos, então, esse estranho relacionado ao que nós tínhamos começado a falar sobre. Achei. Aí tem o seguinte, eu queria que você fosse mais para frente, que é a primeira repetição ou retomada da ideia cartesiana de infinito. O eu finito pensa o infinito. Nesse pensamento, o pensamento... Achei. Pode ler isso. Mas você quer a partir neste pensamento. Neste pensamento, o pensamento pensa o que o ultrapassa infinitamente, e o que ele não pode dar conta por si próprio. Ele pensa, então, mais do que pensa. Experiência única. Quando eu penso infinito, penso aquilo que não posso pensar. Porque se eu tivesse do infinito uma representação adequada, se eu o compreendesse, assimilando-o, tornando igual a mim, tratar-se-ia apenas do finito. Eu tenho, pois, um pensamento que ultrapassa meu poder. Um pensamento que, na medida mesma em que é pensado por mim, é o absoluto ultrapassamento deste eu que o pensa. Quer dizer, uma relação com o que está absolutamente fora de mim mesmo, o outro. Isso é super interessante, super legal, porque para o Descartes, ele faz uma leitura toda própria do tema do Descartes e do tema da prova ontológica do Anselmo, né? Porque tanto para o Anselmo quanto para o Descartes, esse modo de pensar são formas que provam a existência de Deus, né? Porque como que nós podemos pensar a perfeição se nós não somos perfeitos? E como nós podemos pensar o infinito se nós não somos infinitos, né? Mas ele referindo esse infinito a um ser finito, né, que é o outro, o qualquer um, isso assume um novo sentido, né? De que o outro, para mim, é infinito, né? Então, nesse sentido, que infinito é esse? O infinito que está fora de mim, não sou eu. Percebe? Não sou eu que sou infinito. Infinito é o outro.
Eu imagino que se eu for estranho, obscuro, a mesma coisa acontece com relação ao outro. O outro olha para mim e diga, eu não sou o infinito, sou finito. Infinito é o outro. Então é como se nós né, só fôssemos infinitos em sendo o outro de alguém, né? Poderia dizer assim. Aí pula um travessão, aí tem o outro. Aí ele diz assim, o que esconde aqui a abstração não pode ser nulamente abstrato. Mais um movimento quase que todo perturbador. E vejo, então, uma outra aproximação. Aí você pode ler a partir desse momento. Até o final, outro enfoque. Até o final do parágrafo. Ok. Eis um outro enfoque. O pensamento que pensa mais que ele pensa é desejo. Um tal desejo não é a forma sublimada da necessidade, menos ainda o prelúdio do amor. A necessidade é uma carência que espera ser suprida. A necessidade é satisfeita. O amor quer a união. O desejo, que se pode chamar metafísico, é desejo daquilo que não nos falta, desejo que não pode ser satisfeito e não deseja unir-se com o desejado. Ele deseja aquilo que aquele que deseja não tem necessidade, que não lhe faz falta, que ele não deseja atingir, sendo o próprio desejo do que deve permanecer-lhe inacessível exterior. Desejo do outro enquanto o outro, desejo austero, desinteressado, sem satisfação, sem nostalgia, sem retorno. Essa concepção de desejo, ela, primeiro, é anti-lacaniana. Então tem digamos assim, umas ombreadas filosóficas, né? A primeira é uma ombreada filosófica no Lacan, porque o Lacan define o desejo como falta, né? Então, eu desejo aquilo que eu não tenho, e ao mesmo tempo, o Deleuze vai desenvolver uma concepção de desejo muito parecida com essa, se não a mesma concepção de desejo vai ser utilizada pelo Deleuze nos livros que ele escreve com Guattari. Tanto o antiédipo quanto no neoplatônico, principalmente no antiédipo. Porque o Deleuze diz que o desejo é produtivo, né? O desejo não é falta, o desejo é produção. Então, essa concepção metafísica de desejo parece estar dentro de uma aliança, né? Filosófica, de certa maneira, que se opõe à definição de desejo lacaniana, em que o desejo acaba soando dialético justamente porque ele se move pela falta. O desejo não é um meio para se chegar a alguma coisa. O desejo é o fim em si mesmo. Exatamente. Essa síntese é perfeita. O desejo é um fim em si mesmo. Ou seja, não se deseja porque não se tem alguma coisa, e não se deseja porque se quer alguma coisa. Se deseja porque se deseja. Né? E o que se deseja? Deseja-se o outro. Mas o que no outro se deseja? O obscuro do outro. Né? Isso é muito, muito fascinante, né? Aí pula para frente, ele diz assim, que ele deva ao seu nome, eu que creria voluntariamente, mas o Eros não lhe servia de modelo. Eu não quero que você leia inteiro, eu quero que você leia a partir do... O desejo metafísico é desejo disso que comigo... O desejo metafísico é desejo daquilo com que não se pode... César, só hoje está dando muita interferência. Se bem que está todo mundo fechado, né? Agora parou. O desejo metafísico é desejo daquilo com que não se foi nunca unido. Desejo do eu.
não somente separado, mas feliz com sua separação que o faz eu, e, no entanto, tendo relação com aquilo de que ele permanece separado, do que ele não tem nenhuma necessidade e o que é o desconhecido, o estrangeiro, outrem. Isso é muito interessante, né? Não se deseja alguma coisa que se quer ter do outro. O que outro se deseja do outro... É bem interessante essa concepção de desejo metafísico. Aí pula um pouco, ele diz assim, assim, longe, nós podemos dizer, mas essa extrema longura não somente pode se manifestar, mas ela se apresenta logo de face. Show? Ela é a presença mesma. No rosto onde se oferece. Você corta? Isso, pode ler esse parágrafo. Obrigado. Ela é a presença mesma, no rosto onde ele se oferece a mim descoberto, na franqueza do olhar, na nudez de um contato que nada proíbe. E Levinas dá precisamente o nome de rosto a esta epifania de outrem. Quando outrem se revela a mim como que está absolutamente fora e acima de mim, não porque seria o mais poderoso, mas porque aí cessa meu poder, é o rosto. De certa maneira, o rosto é um outro nome do outro, né? O Deleuze tem um dos mil platôs, é sobre a rostidade, né? O Iago está lendo Deleuze, acho que pode fazer as afinidades. Tem um platô que é todo sobre a rostidade, como que o rosto do outro é indecifrável, né? Então, isso é interessante também, porque é um desejo metafísico, mas é um outro ordinário, né? Que está em qualquer lugar, né? Possivelmente. E todo mundo tem um rosto, né? Ou seja, todo mundo é obscuro. E aí, um pouquinho mais para frente, ele diz assim, que o visage, né, o rosto, é alguma coisa não se pode ter. Isso é bem interessante. É uma coisa diante da qual nós nos interrompemos. Então, se deseja o rosto, mas se deseja a obscuridade do rosto. E o rosto é alguma coisa que não se pode ter. Não se pode ter esse obscuro. E essa história do visage, o Levinas trata nesse livro que ele repete, faz várias referências, que é a totalidade e infinito. Que quando eu comecei a ler, eu fiquei com muitos pés atrás, porque eu achava, é um livro sobre metafísica religiosa. Falando de totalidade e infinito é Deus, é transcendência, é tudo isso. E aí você começa a ler e vai percebendo que não. A totalidade e o infinito não é a natureza, nem é a transcendência, nem totalidade e infinito é o outro. Digamos assim, a forma mais comum, proliferada possível, né? Ou seja, é uma metafísica que é fundada diante da impossibilidade de se ultrapassar o outro, né? E aí, pula para frente, aí o parágrafo começa assim. Isso que o único aborda concernindo a moral, não será mais do que um ser abrupto. Essa relação impossível que se revela na revelação do outro. E aí eu quero o final desse parágrafo, que é assim, isso que é decisivo, é o meu sentimento, é que a maneira pela qual o outro se apresenta na experiência do rosto, essa presença do fora mesmo. Achou, Bruno?
Não, porque caiu aqui. Caiu alguns segundos eu saí. Então eu me perdi. Tem um travessão que começa assim, uma frase pequena, um travessão. Que é assim, afirmação inatendida, a mais corajosa. Aí tem a seguinte, que é isso que o único que é concernente à moral não é mais que um ser abrupto. Mas isso é lá para frente? Pula, depois do que a gente acabou de ler, que você acabou de ler, pula 1, 2, 3, 3 ou 4 parágrafos. Uhum. Aí fala de novo como é que começa. Isso que o único, nesse sentido, concerne a moral, não seria mais do que um ser abrupto. A essa relação impossível que se revela na revelação do outro. Mas é um trecho pequeno, acho que eu consigo terminar de ler. Não estou achando. Ele diz aqui, isso que resta decisivo, a meu sentimento, é que a maneira pela qual o outro se apresenta na experiência do rosto, essa presença do fora mesmo, não é mais do que uma forma de aparecimento na luz, ou numa simples retração da ausência de luz. Ni voilé, ni dévoilé. Acho que nem desvelado, nem velado, nem desvelado. Não sei se dá para traduzir assim. Uhum. Não achou, não? Achei, nem revelado, nem desvelado. Aí vamos mais para frente. Aí eu pulei um pedação. E eu fui para um parágrafo que começa assim. Talvez, em efeito, não resta mais do que um pensamento que reconhece ao outro essa dimensão de exterioridade radical. Você vai pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Eu achei. Achou? Então, nesse parágrafo, mais para frente, ele diz assim, que é um parágrafo imenso, né? Ele diz assim, agora, porque é o próprio de toda a linguagem, falar, mas também, e talvez, no mais alto grau, escrever. De sempre dar assistência a si mesmo. Uhum. Pode ler. Achei. Primeiramente, porque é característico de toda a linguagem, falada, mas também, e talvez mais ainda, escrita, prestar sempre assistência a si mesma, nunca dizendo somente o que ela diz, mas sempre mais e sempre menos. Depois, porque, como já afirmamos e como encontramos uma confirmação magistral nas análises de Levinas, o centro de gravidade da linguagem é este. Falar desvia de todo visível e de todo invisível. Falar não é ver. Falar libera o pensamento da exigência ótica que, na tradição ocidental, submete a milênios nossa aproximação dos seres e convida-nos a pensar somente com a garantia da luz ou sob a ameaça da ausência de luz. Achei interessante isso, né? Luz e ameaça da ausência de luz, né? Uhum. De que o pensamento tradicionalmente ele é motivado, né? Pela luz ou pelo medo de que vai faltar luz. Uhum. E ele coloca o falar numa outra direção, o falar e o escrever numa outra direção. Esse falar e escrever, né, que ele mistura, numa outra direção, que onde não está em questão o jogo do visível e do invisível. Aí, Bruno, ele diz assim, há
No que diz respeito ao pensamento de Levinas, assim, logo dito que o outro deve sempre ser considerado. Aí pula um pedacinho, aí a frase começa assim: de toda maneira, de toda forma. Pode ler até o final. De toda maneira, o que se deve saber é que o privilégio que eu devo reconhecer a outrem, e cujo reconhecimento apenas me abre a ele, reconhecimento da própria elevação, é também exclusivamente aquilo que pode me ensinar o que é o homem e o infinito que me vem do homem quanto outrem. O que resulta de tal afirmação? Observemos que ela poderia levar-nos à denúncia de todos os sistemas dialéticos, e também da ontologia, inclusive de todas as filosofias ocidentais, daquelas pelo menos que subordinam a justiça à verdade ou não aceitam como justa senão a reciprocidade das relações. Isso é interessante, né? É meio anti-habermasiano também, né? Sim. Porque a negociação, né? Não, o Habermas é o filósofo da intersubjetividade. Né? Não é o que está em questão aqui. E é o filósofo da intersubjetividade enquanto negociação, né? A intersubjetividade, ela negocia, né? No certo sentido. Ela busca... outro visa o melhor argumento, que também não faz sentido aqui. Não faz nenhum sentido. Que faz parte de um sistema dialético, né? Acho que entra dentro do que ele chama de habermasianismo, acho que entra dentro do que ele chama de dialético. Acho que terminamos esse capítulo. A gente pode avançar mais um pouco, né? Pro seguinte. Ainda tem fôlego? Eu tenho. Então vamos. Sim. Mais um pouco. Eu marquei muito pouco desse capítulo. Na verdade, só o último parágrafo dele. Do ter a palavra? Não os últimos... As duas últimas páginas eu marquei. Eu tenho algumas notas aqui. Eu vou seguir as minhas. Legal. Kirali, o áudio travou. O que você falou? O que você falou, eu não entendi, porque deu uma falhada. Yasmin, o quê? Não falei Yasmin, não. Ah, tá. Foi mal. Ter a palavra. Aí eu começo... Terceiro parágrafo, que é o mais terrível, caso ele não seja temperado por algum intermediário. Aí... Não, calma. Aí começa no... É uma relação nua, sem mito, pura de religião. Show? Não, achei. Aí é essa frase? Pode ler essas duas frases. É uma relação nua, sem mito, isenta de religião, livre de sentimento, privada de razão subordinada, não podendo gerar nem gozo nem conhecimento. Uma relação neutra ou a própria neutralidade da relação. Será que se pode afirmar realmente isto? No parágrafo seguinte, ele diz assim: ser totalidade, todos os conceitos que se aproximam. Ser totalidade e todos os conceitos que a ele se ligam são não somente impróprios para definir essa relação, mas talvez ineficazes por causa dela, ou ainda, em outros termos que retomam seus. Minha relação com outrem é irredutível a qualquer medida, da mesma forma que ela exclui toda mediação
ou toda referência a uma outra relação que poderia englobá-la. A minha intuição de interpretação da objeção do Blanchot à ontologia é que parece que pensar o neutro, né, pensar pelo neutro, não é uma questão de ser ou não ser, não é uma questão ontológica, não é uma questão temporal, uma questão de estado, eu acho. Sabe, presente, é quando, né? Então, não é o outro não é se existe ou não, se existe ou não existe o outro. É quando está o outro, eu acho que tem mais a ver com isso. É mais uma interrogação. Parece que o pensamento, a conversa, a escrita, ela se dá numa lida com a experiência no sentido temporal, né? Acho que menos do que intemporal, né? O ser. Mas ao mesmo tempo que tem a ver com quando, né? Tem a ver com, me parece, com quando. Digamos que o outro é atemporal na sua inesgotabilidade, né? Mas essa inesgotabilidade, ela deriva de estar diante do outro, né? Ainda que esse estar diante do outro possa ser entendido de muitas formas diferentes, né? E pode ser uma experiência muito variada, né? Na minha interpretação, e a gente conversou bastante sobre isso, a experiência literária, eu acho que pode ser um pouco outra também, né? Alguma coisa que se lê, né? A ficção, a filosofia, podem ser o outro. Uhum. Então, é quando se está diante dele, quando o rosto dele se impõe. Eu acho que o rosto, o tom, por exemplo, o tom de uma obra de arte, né? O tom do romance, né? É uma espécie de rosto daquele autor, né? Não sei se eu estou sendo muito arbitrário, mas acho que pode um pouco por aí. Uhum. E ainda mais para frente, Bruno, ele diz assim, eu diria grave também. A causa dessa gravidade que deveria, de início, comandar nossas palavras. Uhum. Aí eu queria que você lesse, Achei. a partir do momento que ele diz assim, no mundo, toda relação se estabelece. Uhum. No Pode mundo, ler. toda relação se estabelece pelo meio do mundo. Reúne-se em torno de uma mesa, reúne-se em função de uma tarefa, reúne-se em função das verdades, dos valores. Os companheiros não estão frente a frente. Eles têm em comum este pão que eles ganham, compartilham e comem em comum. Relações nas quais procuram encontrar-se. Os homens não se implicam diretamente, mas se engajam na elaboração de uma jornada comum. É a lei, quer dizer, a realização do todo, que então os mantém juntos. A realização dialética está em ação, e é isto que é preciso. Naturalmente, um tal tipo de relação é relação de luta e de violência. No mundo ligados à negação, sabemos fazer dela uma possibilidade, como da morte um poder. Esta negação, salvo acidente, é parcial, limitada, dissimulada pela afirmação daquilo que se realiza graças a ela. Estendida no tempo, compensada pelo tempo. Ela é o próprio tempo que edifica através de suas ruínas. Tá bom, Mas, Bruno. neste instante que buscamos delimitar, entre nós não existe mais a espessura das coisas. Ele vai embora. Vai ficar As imenso. muralhas caíram, aquelas que nos cercavam. Bruno. Alô? Será que ele caiu? É porque esse parágrafo é gigantesco. Se você for ler tudo, a gente vai ficar aqui 2 anos. Mas ele deve ter caído. Mas
Eu acho que isso é muito interessante, porque a relação com o outro, ela tem uma violência específica, né? Não é a mesma violência que existe na relação dialética, né? Eu acho que a relação com o outro não é violenta, nem é cruel. O neutro, o pensamento, ele não se dá nem numa ordem nem na outra. É uma maneira de se esquivar de uma coisa ou da outra, né? Oi, Bruno. Caio, Eu fui só comentando o parágrafo um pouco. uma grande... É onde ele mostra as duas formas de relação, né? Dialética e a outra forma pautada no neutro. O comentário que eu fiz é que... Ele fala mais dessa outra possibilidade. Né? Não, e o comentário que eu fiz aqui é que a dialética é violenta. O neutro não, né? Se há violência no neutro, pela imprevisibilidade, é um outro tipo de violência, né? Uhum. Não, e aqui, em seguida, ele usa uma expressão que o neutro tem um sentido originário, né? Uhum. Aí, de novo, ele faz essas referências a algo primordial, a algo precedente. É como se fosse, às vezes me parece, César, que é como se fosse um tipo de relação sem filtro, vamos dizer assim. Qualquer tipo de filtro. Uhum. Isso está certo. Então vamos para frente desse capítulo. E é isso que ele diz que aterroriza, né? Que impõe medo, essa ausência de filtro, porque a gente não tem como que um preparo, como lidar com essa situação. Você é como se, na expressão do cotidiano, a gente fosse de peito aberto para esse tipo de relação. E nesse sentido que o medo que o outro provoca não é alguma coisa que possa ser vencido, né? Não pode ser resolvido, só se pode se acostumar a senti-lo, né? Uhum. Isso é bem interessante. A angústia que o outro provoca, ou a angústia da morte, a morte como alguma coisa é uma angústia que o outro provoca, né? Não é alguma coisa que possa ser vencida, é alguma coisa que precisa ser, não sei qual é a palavra para isso. Não sei. Mas ela é alguma coisa com a qual se convive. Acho que é isso. Tem que se conviver com ela. Então, vamos para frente. O parágrafo... esse parágrafo que você terminou de ler é um parágrafo imenso, né? Uhum. E aí... Você achou? Aí pula 1, 2, 3... Então, aí pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 12, o meu 12, ele diz assim, não é o momento de nos explicar, mas eu diria duas coisas. Que se ela é grave, então a presença nula. Pode ler. Não, pode ler até o final. Mas eu diria duas coisas. Se ela é séria, é porque, sendo a presença nua, ela é o que desnuda a presença. Isto que a expõe à violência radical, reduzindo a fragilidade do que está sem poder. Falar no nível da fraqueza e da miséria, na diapasão da infelicidade, é talvez recusar a potência, mas recusá-la atraindo-a. É isto, e também isto. Nesta situação, falar ou matar, a palavra não consiste em falar, mas antes em manter movimento da alternativa. Ela é o que funda a alternativa.
Falar é sempre falar a partir deste intervalo entre a palavra e a violência radical, separando, mas agora numa relação de vicissitude, uma da outra. É super dramático esse período, porque ele fala de uma oscilação, né? Quando você está diante do outro, ou você está em silêncio, ou você mata o outro, ou você fala com ele, né? Uhum. Ou está em questão uma violência radical, ou está em questão falar com o outro. E se o caso é falar com o outro, se estabelece intervalos nessa fala. Então, isso é interessante, porque o outro, lidar com o outro, é uma espécie de antídoto à violência, né? Uhum. E também é um antídoto à tortura, né? Porque o que você vai fazer? Você vai obrigar o outro a falar? O outro pode não querer falar, e aí se constitui uma relação dialética, né? Então isso é interessante também, porque o neutro, ele é imperioso também. Ele envolve silêncio, mas ele envolve fala também, ele envolve manifestação, ele envolve exercício de alguma coisa, né? Eu acho que o exemplo mais curioso disso é aquele silêncio constrangedor, né? Você está diante de uma pessoa, a pessoa está diante de você, ninguém tem nada para dizer, fica olhando para a cara do outro, né? E aí, o que se faz? Você tenta falar alguma coisa, né? Uhum. Fala do tempo, fala alguma coisa. É como se você tentasse uma abertura, tentasse para o lado de fora. E ver se o outro agarra, né? Se o outro agarra, você vai tentando transformar uma conversa constrangedora numa espécie de prática solitária. Que prática solitária é essa? Duas pessoas imensamente solitárias conversando, né? Trocando alguma coisa, difundindo alguma coisa, né? Então, isso é interessante porque parece que para o Blanchot, o neutro ele se coloca dentro de uma dificuldade imensa da comunicação, né? Uhum. E se você vê nessa direção, Bruno? É como como conversar com o outro fosse a coisa mais complicada possível. E meramente falar com o outro não quer dizer conversar com o outro. Mas o que vale a pena fazer com o outro é conversar. Ou seja, se colocar diante dessa incomensurabilidade, diante desse medo descomunal, dessa angústia descomunal que é não saber o que pode acontecer, né? Quer dizer, se pensa, sabe-se que uma coisa não vai acontecer. Você não vai ser morto, né? O outro não vai te matar, porque vocês estão... acho que isso é interessante, né? Não se mata, não se violenta com quem se pensa, né? É como se a violência, o assassinato, essas fossem coisas que acontecessem justamente pela falta de pensamento, pela falta de conversa. Uhum. Aí ele, mais para frente, ele diz assim, no parágrafo seguinte, aí pula um pedacinho, ele diz assim, essa expressão é enganosa. Ela é duplamente. Em primeiro lugar, pode ler, até o final. Em primeiro lugar, porque Como é que eu vou fechar? um tal face a face não é o confronto de duas figuras, mas o acesso ao homem, em sua estranheza pela palavra. Em segundo lugar, porque em tal face a face, o que torna sério o movimento no qual o homem se apresenta diretamente ao homem, aquém de toda representação, é que não existe reciprocidade de relações. Não estou nunca frente àquele que me enfrenta. Minha maneira de entender aquele que vem à frente não é uma confrontação igual de presenças. A desigualdade é irredutível. Isso vai na direção dos comentários logo dos iniciais do livro, quando ele fala sobre o mestre, né, ou a mestria, a maestria, porque existe uma
Ele não está falando que existe igualdade, existe uma desigualdade constitutiva, irredutível, existe uma clivagem. A diferença é de que quando se pensa, se encontra, digamos assim, artifícios que compensam essa clivagem, né? Uhum. E não há, Desculpa, César. Não, é que não se fala de igual para igual, né? Não se fala de igual para igual. Uhum. Mas quando se pensa, também não se fala. Nem tem uma possibilidade Um de fala e o outro ouve, né? Exatamente, tem essas duas dinâmicas. Uhum. Então tá. Aí mais para frente, pula 2 parágrafos, o parágrafo começa assim. O face a face da presença... uma coisa que eu queria comentar, que acho que é uma sinceridade contemporânea, né? Que ele fala sempre o homem, né? O homem, o homem, o homem, o homem. E ao mesmo tempo ele não está falando do homem, né? É esse homem antigo, mas não é bem o homem, é o outro, né? Uhum. É o rosto. Eu acho que ele tem esse... que é comum, né? E faz parte da linguagem, que é tratar uma espécie de universalidade a partir do homem, né? Mas eu acho que, por uma sensibilidade contemporânea, as pessoas iam acabar lendo mal, achando que o Blanchot está dizendo uma coisa que ele não está falando, né? Quando ele fala o homem, ele não fala o homem universal na função de domínio sobre a realidade a partir da razão, né? Não é o lugar de fala fálico racional, né? Quem é o homem nesse texto, né? No texto do Blanchot? É o outro, é o rosto, né? É um rosto com o qual se conversa. Claro que a gente já sabe disso, né? Mas às vezes é o caso de dizer. Aí, no parágrafo começa o face a face da presença retornada, de qualquer maneira, mais precisamente, isso que fala na palavra. Então, aí vai até a palavra afirma o abismo que há entre o eu e o outro. Pode ler até o final desse parágrafo, que é pequenininho. A palavra afirma o abismo existente entre eu e outrem, e ela ultrapassa o intransponível, mas sem aboli-lo nem diminuí-lo. Além do mais, sem esta infinita distância, sem esta separação do abismo, não haveria palavra, de maneira que é correto dizer que toda verdadeira palavra lembra-se desta separação pela qual ela fala. Mas qual é o sentido desta desigualdade? De que ordem é este sentido? Não percebo. Isso é interessante também, porque é como se ele dissesse, não sei o que vocês acham, que houvesse uma precedência do neutro sobre as outras formas de relação. De tal maneira que, muito embora as outras formas de relação sejam dependentes da linguagem, para existir a linguagem, para existir a palavra, é preciso haver o neutro, né? O neutro precisa ser vivenciado para que haja necessidade de falar, haja necessidade de escrever, e a partir disso, a linguagem é utilizada como uma forma de, no momento de replicação do eu, ou uma forma de transformação do eu com o outro. Mas sem esse eu que se mantém infinitamente distante do outro, me parece que esse trecho vai um pouco nessa direção, é como se não fosse possível ter a linguagem. Então, o neutro é originário, né? Porque é da necessidade do neutro, de certa maneira, que a linguagem começa, né? Essa é uma interpretação muito exagerada, mas eu acho que é um pouco por aí.
Vamos ver onde que a gente vai. Professor, Diga aí. Não sei se estou enganado, mas nessa perspectiva, a palavra, então, não é, como na perspectiva de outros autores, uma coisa, entre aspas, negativa, ou de imposição, ou a palavra de negação, para lembrar o Rousseau lá no discurso, né, que a palavra é essencialmente aquele não, né? Ou então esse aqui é meu espaço, né? Você finca. Nesse sentido, a palavra é um meio de se comunicar, né? Ou de exercer o neutro. Então, não seria uma coisa ruim. Eu acho que o primeiro comentário, acho que é exatamente isso, né? A linguagem não é... O início da linguagem não é negativo. E, ao mesmo tempo, também porque não é negativo, né, por causa disso, né, também não é denotativo. Né? A linguagem não... Parece que ela não surge para dizer a coisa. A linguagem aparece para falar do obscuro, de alguma coisa que não se sabe. Né? Nesse sentido, parece que a linguagem ela é mais poética, mais conotativa no que diz respeito ao outro do que propriamente denotativa e negativa. Né? Agora, parece que a partir do momento em que a linguagem, em que o neutro dá início à linguagem, se é que essa sistematização faz algum sentido, parece que um efeito colateral de falar é de que a linguagem passa a ter também outras funções, que não simplesmente pensar. Né? Passa a ter funções, ela passa a exercer uma violência. Né? Então, nesse sentido, a violência que a linguagem passa a ter, ela conta com o neutro como um antídoto, ou seja, que repõe a possibilidade da conversa, mesmo partindo de um ambiente em que a palavra, via de regra, é utilizada como um instrumento, utilizado como uma maneira de ferir, uma maneira de indicar, né? Mas eu acho que essa sua observação ela é perfeita porque realmente é uma concepção de linguagem não russoniana, no certo sentido. Pena que o Vitor não está aqui, talvez ele implicasse com esse comentário, porque a linguagem russoniana é uma linguagem que aparece a partir do momento em que há necessidade de estabelecer o conhecido, né? Enquanto que a linguagem blanchotiana não serve para estabelecer o conhecido, mas para reconhecer o obscuro. Né? Tem antropólogos que falam isso, né? Eu não sei muito bem dar referências, mas se a gente pegar, por exemplo, no capítulo 3 do Antiético, né, Selvagens, Bárbaros e Civilizados, essa linguagem estaria mais próxima da linguagem uma linguagem conotativa, que se difere da escrita fria, do terror despótico, né, da palavra fria, que se separa das designações. Né? Seria mais uma linguagem de ação, né? Eu concordo com você, mas se distingue da escrita, mas o sentido da escrita que o Blanchot utiliza é um sentido não documental, né? A escrita não existe a escrita não aparece para relatar coisas. A escrita surge... para o Blanchot, a escrita surge junto com a palavra. Porque a escrita não é a gramática, não é a sintaxe, a escrita é o fazimento de rastros. Né? Então, pode falar. Mas nesse sentido, ainda mais a linguagem a escrita do selvagem, que é a escrita nos corpos. Não é? Exatamente. Acho que vai mais nessa direção. Que é uma escrita que não precisa ter uma sintaxe específica. É alguma coisa que
dá conta conjuntamente com alguém, tratar da estranheza que se percebeu, né? Então, eu acho que de uma maneira meio etnográfica, é um pouco pedir que o outro... por exemplo, nós pensando assim, tem um texto, um vídeo da Marguerite Duras, eu posso procurar para vocês, que ela vai falando sobre o início da linguagem, e fala e da escrita, e fala do momento em que o homem, naquelas cavernas francesas, coloca uma mão na pedra, né? Tem um nome essa caverna, mas eu não lembro agora. Eu vou procurar esse vídeo e vou mandar para vocês no e-mail. E é como se, para o Blanchot, a marcação da mão na pedra não fosse uma espécie de solipsismo, né? Eu dizendo assim, deixa eu fazer a minha marca. Aí eu vou e olho a minha marca. Para o Blanchot parece que é diferente. É como se alguém estivesse conversando e pedisse, põe a sua mão lá. Aí a pessoa vai e põe a mão. Aí você, nossa, que coisa estranha, que coisa obscura, né? Percebe? Não é olhar para a minha mão e olhar, nossa, essa não é minha mão, mas, nossa, que mão esquisita você tem. Percebe? Que coisa obscura é essa? Né? Que você pode marcar o tempo com um significado e eu posso lidar com ele, né? Percebe? É menos solilóquio, no sentido fenomenológico, o sujeito com o seu saber. Não é a relação do sujeito com o seu saber, mas é a relação, para usar o sujeito, diante da estranheza que o outro representa para ele. Então, digamos, não o outro com o saber dele, mas o outro com aquilo que ele esconde e é obscuro, ele é estranho. Aí, nesse parágrafo seguinte, Bruno, que é o parágrafo que diz assim, eu não vejo bem mais. Eu não vejo. Mas diria que ele é de ordem ética. Aí não é isso, que é mais para frente. Quando diz assim, outrem. Alô? Calma aí, perdi. Eu me perdi onde a gente estava, esse que é o problema. Ah, tá. Você quer que eu releia? Releia, por favor. Começa assim. Há, com efeito, alguma coisa de difícil a dizer. Como se qualquer coisa, quando nós falamos, nos... Achou? Uhum. Não achei. Deixa eu ver se eu vou achar um ponto de referência aqui para te ajudar. Que estranho. Lê um parágrafo aí, o começo de um parágrafo, que eu te ajudo a te achar. De certa forma, um parágrafo próximo. de a palavra verdade... Foi esse que a gente leu, né? Agora eu me achei. Tá, aí, só que não tem nenhum que começa assim. Tá, existe aí, é isso, né? Algo difícil de dizer. Isso. É porque eu fiquei procurando o A mesmo. Você quer esse parágrafo desde o início, é isso? Quero, pode ler esse parágrafo todo. Existe aí, efetivamente, algo difícil de dizer, como se algo, quando dito com palavras, nos afastasse destas mesmas palavras. Como enunciar a desigualdade por meio do que tende a igualar? Como afirmar a não comunidade dos termos em seu próprio movimento e em nome de sua comunicação? A linguagem que usamos neste momento só pode nos remeter à palavra como dialética, a única legítima, entre aspas, não o esqueçamos. Ora,
Aquilo que buscamos exprimir é, afirmando a relação desmedida de outrem a mim, uma experiência não dialética da palavra. A desigualdade em questão não significa, talvez, nada mais do que uma palavra que falaria sem igualar, sem identificar, quer dizer, sem entender a identidade do contentamento e do entendimento realizado. E repete, né, um ponto da crítica dialética. Lê o parágrafo seguinte, que só tem 3 linhas. O próximo. Quer dizer, uma palavra que mantivesse em sua irredutível diferença a verdade estrangeira, a do estrangeiro, que em sua própria palavra é a presença da estranheza. Tá ótimo. Aí ele vai meio que repetindo, né, o mesmo ponto. Aí a gente pode ir para o final, nos últimos parágrafos. 2 últimos? Não, os 2 últimos não, mas é no finalzinho. No meu é na penúltima página. Uhum. O parágrafo começa assim: nada, em efeito. Uhum. Mas eles poderia... Já achei. Aí lá para frente ele diz assim: então, há 2 experiências da palavra. Uma que é o trabalho da igualdade, e onde toda desigualdade é sempre destinada a ser incluído. A outra... Achou? Uhum. A outra palavra fora do confronto, fora da negação, apenas afirmando, mas também fora da afirmação. Porque nada dizendo senão a distância infinita do outro e a exigência infinita que é a presença de outrem. Aquilo que escapa a todo o poder de negar e de afirmar. Palavra, entretanto, não nomeia nunca outrem, mas o chama para que, desconhecido, se vire para mim. Eu continuei porque achei essa frase importante. Sensacional. Aí ele tem uma, assim, uma é a palavra do poder, do enfrentamento, da oposição, da negação, né? Uhum. E a outra é a fim de reduzir toda oposição e que se afirma a verdade no seu conjunto como igualdade silenciosa. A outra é a palavra fora da oposição, fora da negação. É bem interessante, né? Uhum. Então é isso, a dialeticidade e a palavra assim, dialética, mas se eu li direito, eu acho que a dialeticidade, ela deriva do neutro, né? Não estou dizendo que ela deriva do neutro, estou querendo dizer que é porque existe o neutro, enquanto alguma coisa que fez falar, que faz com que a desistência do neutro permita o aparecimento da dialeticidade. Pensando assim numa espécie de precedência de origem da linguagem, né? Mas, no fim das contas, com que se lida? Se lida com essa dupla função. Em alguns momentos, a linguagem se torna a linguagem do poder, do saber-poder, né, se quiserem cotidianizar, e, no outro momento, a palavra se torna liberação, no certo sentido, e amainamento da violência e, ao mesmo tempo, reconhecimento do outro, né? Uma palavra passa por cima do outro. Uma palavra existe... Eu só não usaria, César, essa palavra reconhecimento que remete à dialética, que eu acho que é o que ele quer questionar. Não, você tem razão, mas um chamado ao outro, como ele diz, né? Talvez seja melhor. Ótimo. Me faltou palavra, porque realmente reconhecimento é uma palavra... Claro, é traído. Mas é um exercício que talvez seja blanchotiano, não ser traído pela linguagem ordinária. Exatamente. Né? Que o reconhecimento envolve uma insegurança acerca do que o outro gostaria de ouvir de mim, né? E uma luta e uma negação, que é o que ele questiona, né? Nesse sentido, é outro sem reconhecimento, né? Eu falo a alguém... isso é interessante, eu falo a alguém sobre a estranheza que ele me causa.
né? E que não vai ter resolução. É um tipo de relação que vai estar sempre em aberto, me parece. Não tem um fim pré-determinado, nem determinado. Acho que tá bom, né? De trabalho por hoje. Tá ótimo. Então, para quem não leu ainda, terminar de ler o livro, né? O sétimo, que é o subsequente, Uhum. ele faz um resumo de tudo, né? Tá. É verdade. E aí bota uma terceira já para animar todo mundo. Uhum. Porque é engraçado, né, que o interlocutor, que eu erroneamente ou não acho que é uma relação entre um aluno e um mestre, até agora eu pressinto isso, mas o interlocutor que me parece ser o discípulo, o aluno, ele demanda do mestre, se isso for verdade, né, que ele simplifique as coisas. É assim que se inicia o diálogo do capítulo 7. E aí esse outro interlocutor tenta resumir tudo em termos menos abstratos, né? Porque aí o outro está demandando, não, está muito abstrato ainda, simplifica. Então o capítulo 7 é bem legal nesse sentido. É bom que a gente faz uma revisão de pontos, né? E os demais ele vai apontando para uma outra coisa, né? Então Ô César, só uma pergunta. No livro em francês, está separado por partes. Depois do capítulo 8, aí, como é que eles chamam? É um novo livro? Como é que aparece? Depois no do prefácio, capítulo, por exemplo. depois do 9, né? Que é a palavra plural. Ah, é 9. Isso. Só entra isso aqui, ó. Calma Experiência aí que limite. eu tirei o vídeo para não ficar caindo, para ter menos... Deixa eu botar de novo. Não, mas é só isso. Ó. Entra a experiência limite. 2. Ah, tá. É como se fosse uma parte. Ah, vi. Entendi. Aí vira... Aí é aqui que começa um novo livro na edição brasileira. Né? Isso. E aí o primeiro capítulo do novo livro é Heráclito. Uhum. É nesse que ele vai tratar do Nietzsche mais pra frente, que eu estava comentando. Para dar animada na Yasmin. Legal. Então acho que tá bom, né? Semana que vem a gente continua. Então, vou mandar para vocês esse vídeo da Marguerite, para ver se vocês gostam. Eu acho lindo. Ver se minha interpretação fez sentido. Tira ali, eu tenho umas dúvidas aí no final da aula, quando você encerrar. Só Não, umas dúvidas. eu vou esperar você, Yasmin. Pode deixar. Tá bom.